O teu ambiente está te deixando literalmente mais burro? Sim, essa é a palavra, e você muito provavelmente não está percebendo. A gente vive numa era que o nosso ambiente, ele vem nos trazendo, o nosso ambiente eu digo o mundo no geral, e aí eu vou entrar no ambiente individual depois. Mas o ambiente mundo no geral está caminhando para nos tornar seres humanos cada vez mais burros, cada vez mais viciados em dopamina barata, cada vez mais viciados em scrollar a terra do Instagram com vídeos de 3 segundos. Então o vídeo ele precisa de 1 minuto, de 1 segundo na verdade, 1 segundo e pouco para 1 segundo,7, acho que é 1,7 o número exato, para me chamar atenção, senão eu já passo. Ou seja, se algo não me chama atenção em 1 segundo, eu já mudo o estímulo. A gente está se tornando pessoas viciadas nesse tipo de estímulo barato, a gente está se tornando pessoas viciadas em coisas efêmeras, a gente está se tornando pessoas viciadas em botar sempre algo no lugar do tédio. Mas hoje, principalmente, eu quero falar sobre algo que é mais individual, e aí vocês vão entender o que eu tô falando, mas o ambiente que você está se colocando está te tornando uma pessoa mais burra. A gente vive num tempo em que os vídeos mais famosos que falam sobre produtividade, sobre carreira, sobre foco, são vídeos que falam sobre a disciplina, sobre a força de vontade, sobre os atos heróicos, sobre a jornada do herói, sobre tudo que envolve pessoas que conseguem vencer o ambiente, conseguem vencer as dificuldades, vencer as barreiras, e a gente acaba muitas vezes glamourizando isso. Só que isso, a longo prazo, isso vai fazendo com que a gente continue nos prejudicando quase que de propósito para provar que a gente consegue vencer o nosso ambiente. É uma conversa meio engraçada. Então o que acontece? E eu vou trazer uma história aqui que eu tenho certeza que vai permear todo esse vídeo, vai ser permeado por uma história. Imagina que você, isso é uma cena muito normal e eu enxergo muito isso com as pessoas que eu trabalho. Imagina que você precisa enviar um e-mail importante para um possível cliente, que pode mudar a tua trajetória dentro da empresa que você trabalha. E aí você está tentando enviar esse e-mail, ou enviando esse e-mail, e ao lado, na mesa do seu trabalho, estão, vamos lá, um contrato que você precisaria ter assinado e não assinou, um relatório que você precisa entregar ainda essa manhã, e uma conta que você esqueceu de pagar e ela venceu ontem. E aí você abre o teu computador, começa a digitar o e-mail, é um e-mail complexo, é um e-mail que traz um pouco mais de dificuldade, e aí você, no primeiro momento de tédio, você olha para o lado e vê o contrato. Cara, meu Deus, eu precisava assinar esse contrato ontem e não assinei. Tua atenção já diminui. E aí você volta a escrever o e-mail aos trancos e barrancos, pensando no contrato que você deveria ter assinado. Meu Deus, e meu chefe, o que ele vai falar de mim agora? E aí você olha para o outro lado, o relatório. Meu Deus, eu preciso entregar o relatório daqui a pouco na sala do meu colega, e agora? Mas eu preciso enviar o e-mail. Beleza, tua atenção já foi sequestrada mais um pouco. E aí você continua falando, vem mais um momento de tédio no e-mail que você não sabe o que falar, um momento um pouco mais complexo, um momento importante do e-mail que você precisa medir as palavras, olha para o lado, tem uma conta que você esqueceu de pagar e a conta venceu ontem. E aí a tua atenção já era, você tenta escrever o e-mail fica muito pior, porque você está pensando no contrato, no relatório, na conta. Sem brincadeira. Esse exemplo que eu acabei de dar é o exemplo que acontece na vida da maioria das pessoas. A gente não consegue fazer uma coisa só porque o tempo inteiro nós estamos sendo sequestrados por outras tarefas. A nossa atenção está sendo sequestrada por outro tipo de estímulo. A gente está tentando enviar um e-mail, chega uma mensagem no WhatsApp e aí já fala sobre outro assunto, um colega bate no nosso ombro e quer falar sobre uma reunião amanhã e a gente está o tempo inteiro competindo. Nosso foco está o tempo inteiro entrando em conflito, que é inclusive a palavra que eu vou utilizar daqui a pouco para falar sobre o estudo que teve lá nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Mas introduzindo o estudo, no Instituto, no Instituto de Neurociências da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo para falar literalmente sobre a competição de estímulos e a consequência de um ambiente desorganizado para a nossa atenção, para a qualidade da nossa atenção. E eles chegaram a algumas conclusões, inclusive eu tenho elas anotadas aqui. A primeira conclusão: múltiplos estímulos competem por atenção no córtex visual. Uma breve introdução, bem a grosso modo, bem resumido do nosso cérebro. Nosso cérebro praticamente ele evoluiu em 3 partes.
O cérebro reptiliano foi a primeira que existiu, que é dos instintos, lutar ou fugir, instinto de sobrevivência. Sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, é um sistema mais quente, é um sistema mais emocional, e é bem a grosso modo isso. E por último veio o córtex pré-frontal, e todo o neocórtex, né, que é a parte mais cara do nosso cérebro. Quando a gente fala que múltiplos estímulos competem por atenção no córtex visual, e o córtex visual, ele é responsável, nós somos seres extremamente visuais, tá? Então cerca de 25% de tudo que o nosso cérebro ocupa de energia é por causa da nossa visão. Quanto mais coisas competem por atenção no meu córtex visual, menos capacidade de foco eu tenho para prestar atenção no que eu estou fazendo. Então quanto mais, a grosso modo, poluído for o meu ambiente, menos capacidade atencional eu vou ter. As pessoas costumam me perguntar o tempo inteiro: Pedro, como é que eu faço para ler mais? Eu sou muito distraído, eu tenho TDAH, que agora está na moda. A primeira dica que eu sempre dou para essas pessoas é simples quanto: proteja o teu ambiente. Se você for ler, a coisa mais importante que tem que ter no teu ambiente é o teu livro, cara. Se você for ler com a televisão ligada, com o celular perto, com um monte de papel em cima da mesa, cara, você vai se distrair. Então o que esse estudo está nos mostrando é que esses múltiplos estímulos competem pela nossa atenção, e é mais ou menos como se a nossa atenção fosse sequestrada o tempo inteiro. Eu já mostrei para vocês em alguns vídeos que todas as vezes que nós somos distraídos, e quando a distração não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo, por exemplo, estou fazendo um trabalho, estou escrevendo um relatório, eu adoro falar sobre relatório, chega meu colega, bate no meu ombro e fala: Pedro, cara, eu tenho uma informação que pode te ajudar no teu relatório. É uma distração? É, mas tem a ver com o trabalho. Então eu consigo voltar ao foco mais rápido. Agora, quando meu colega bate no meu ombro para falar sobre um assunto que é totalmente diferente daquilo que eu estou fazendo, eu demoro muito mais tempo para voltar a minha atenção. E esse tempo pode chegar até 25 minutos. Então, a gente precisa levar em consideração sempre que é caro desviar o nosso foco. Existem pessoas, e eu gosto muito de falar sobre isso, eu não lembro quem eu ouvi falar essa frase, mas eu concordo plenamente. Se você quer conhecer como funciona o cérebro de uma pessoa, veja como é que é o quarto dessa pessoa, veja como é que é o carro dessa pessoa e a mesa de trabalho dessa pessoa. Se a pessoa tem um quarto bagunçado, um carro cheio de papel, cheio de sujeira, todo bagunçado no interior do carro, e a mesa de trabalho bagunçada, pode ter certeza que o cérebro da pessoa é uma bagunça. O nosso ambiente externo reflete o que é o nosso ambiente interno, e as pessoas muitas vezes trocam. A gente precisa primeiro organizar externamente o ambiente em que a gente vive para nos trazer maior clareza, e aí sim a gente se preocupa em ter mais foco. Só que as pessoas o tempo inteiro querem focar em ambientes que não são nada propícios para isso. Você está nadando contra a maré, você está mais ou menos tentando correr com uma mochila pesada nas costas, é muito mais difícil. Pare de tentar achar, de acreditar que você é um super-herói, que você pode vencer o teu ambiente o tempo inteiro, e o teu ambiente ele tá te deixando mais burro, ele tá diminuindo a tua capacidade de atenção, ele tá diminuindo a tua capacidade de foco, ele tá diminuindo a tua capacidade de fazer as coisas de maneira qualitativa, de maneira bem feita. Nós estamos nos tornando especialistas em fazer muitas coisas ao mesmo tempo e coisas ruins, sem qualidade. A gente entrega 100 projetos por dia e todos os projetos são abaixo da qualidade que a gente poderia fazer. Até que ponto isso vale a pena para a tua produtividade, para a minha produtividade, para a produtividade da população em geral? Continuando sobre o estudo. A desordem aumenta a atividade no córtex cingulado anterior, que é responsável pelos conflitos, né? Que é parte do cérebro que fala dos conflitos no nosso cérebro, na nossa vida no geral. É basicamente isso. É basicamente como se o tempo inteiro eu tivesse uma guerra por atenção na minha cabeça, porque eu tô sempre cheio de estímulos. Isso vicia, gente. É assunto para outro vídeo, claro que é, mas em termos gerais, eu tô me acostumando, nós estamos nos acostumando a viver vidas sequestradas por atenção. A gente não consegue mais ver um vídeo completo no YouTube de 20 minutos. A gente não consegue, ainda mais pesado, ver um filme. Qual foi a última vez que você conseguiu ver um filme sem pegar o celular? Qual foi a última vez que você conseguiu conversar com alguém por 1 hora, sem outro estímulo, sem pegar celular, sem levantar? Cara, é você e outra pessoa.
A gente está se acostumando a viver vidas de 10 segundos, 1 minuto, e deu, a gente precisa trocar, a gente precisa fazer outras coisas. Isso vicia, o nosso cérebro está se tornando viciado nisso. E eu estou mostrando aqui para vocês as consequências que isso traz e quão burros nós estamos nos tornando por causa do nosso ambiente que insiste em ser assim. Outra coisa importante, a bagunça ativa o hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol, em determinada escala, ele é importante. Só que o cortisol, quando ele está muito elevado, ele nos impede de pensar com clareza. Então, quanto mais elevado estiver o meu cortisol estiver o hormônio do cortisol no meu corpo, menos clareza eu vou ter na hora de pensar, na hora de raciocinar, menos clareza eu vou ter para fazer as coisas. Então eu não consigo pensar com clareza quando o meu cortisol está elevado, ou seja, o meu ambiente, quando o meu ambiente de trabalho está bagunçado, eu basicamente tenho a minha atenção, a minha capacidade de raciocinar levada embora. Em termos gerais, o que eu quero que vocês entendam, e eu já vou passar estratégias para a gente lidar com isso, mas o que eu quero que vocês entendam, eu fiz toda essa introdução trazendo o problema porque, gente, está na nossa mão. É óbvio que existem forças muito grandes batalhando pela nossa atenção ser cada vez mais segmentada e tem empresas e pessoas muito inteligentes trabalhando para isso, para que cada vez a gente se torne viciados em estímulos e dopamina barata. Sim. Mas a nível pessoal e nosso ambiente, principalmente nosso ambiente profissional e pessoal, depende da gente. Depende de você ter um quarto organizado, depende de você ter um carro organizado, depende de você organizar a tua mesa de trabalho para não deixar um monte de papel em cima da mesa. Começa organizando o teu ambiente, a tua clareza mental vai aumentar. Não espera ter um lapso de criatividade e falar, não, eu vou organizar minha casa agora. Não, primeiro organiza e depois a clareza vem junto. É muito melhor trabalhar em um ambiente mais tranquilo. É muito melhor viver em uma casa arrumada. É muito melhor dirigir um carro organizado. Mas como eu prometi, aqui vão algumas estratégias. 3 estratégias para a gente organizar o nosso ambiente. A primeira estratégia, eu já falei sobre isso no vídeo do Brain Rot, eu acho, que é ilhas de foco. Ilhas de foco nada mais é do que eu ter um ambiente para fazer cada coisa. Então, eu tenho um ambiente de trabalho, e nesse ambiente é trabalho, eu só me concentro no trabalho, não tenho nada que me disperse disso. O sofá, ambiente para descansar, então quando eu sento no sofá é uma ilha de descanso. Então eu sei que quando eu sento no sofá eu tô ali para descansar e meu cérebro entende isso. O erro que as pessoas cometem, e muitas pessoas dormem mal por causa disso, é que elas fazem tudo na cama. Elas trabalham na cama, elas leem na cama, elas fazem um monte de coisa o tempo inteiro na cama. Então na hora que elas tentam dormir, o cérebro não entende que é hora de dormir, porque eu tava fazendo tudo ali. Como que eu trabalhei o dia inteiro em um lugar e na hora de dormir o meu cérebro vai entender, tá, é hora de dormir, mas como assim? Eu tava me estressando com meu colega agora há pouco nesse mesmo local. Então a gente precisa criar ilhas de foco. Segmentar o nosso ambiente para cada coisa que a gente deseja fazer. Mesa é lugar de almoçar, sofá é lugar de relaxar, cama é lugar de dormir, mesa de trabalho é lugar de trabalhar. Então, quanto mais a gente trouxer organização para o nosso ambiente, mais o nosso cérebro vai entender que determinado ambiente é para fazer tal coisa, e isso vai trazer maior clareza e vai fluir melhor tudo que a gente deseja fazer. Outra coisa, organização minimalista. Quanto menos coisas eu tiver no meu ambiente para prestar atenção, mais fácil vai ser focar. E aí eu trago principalmente o trabalho. Se você trabalha em uma mesa cheia de decoração, cheia de fotos, cheia de troféu, cheia de livro, cheia de... Cara, é bonito? É, mas está sendo produtivo? Está te trazendo benefícios? Porque eu realmente tenho minhas dúvidas se esse ambiente totalmente cheio de estímulos que você tenta trabalhar está te trazendo de fato benefícios para a tua vida. Então, se for escolher entre o bonito e o produtivo, sempre escolha o produtivo. Deixe para ter um ambiente bonito na tua casa, mas um ambiente que você precisa de concentração, torne ele minimalista. E por último, ambientes restauradores. Gente, eu já falei algumas vezes para vocês aqui, mas um dos grandes inimigos do nosso sono é justamente a iluminação artificial. Então muitas pessoas não conseguem dormir bem porque elas ficam no celular e vendo televisão o tempo inteiro, e além dos estímulos que isso traz, de dopamina barata, como eu já falei, a luz que vem, a luz azul que vem das telas artificiais, elas mostram para o nosso corpo que ainda é de dia. Elas não são iguais à luz do sol, que mostra para o nosso corpo que é a hora de acordar, né, que desativa a melatonina,
Mas a luz azul, ela mostra para o nosso corpo em um grau um pouco mais baixo, mas ainda assim mostra que não é hora de dormir, porque gera estímulo no nosso campo de visão. O que eu quero trazer para vocês é que tem muitas pessoas adotando, eu acho isso ótimo, a iluminação de caverna de noite. O que é uma iluminação de caverna? Luzes mais quentes, para mostrar para o nosso cérebro que a gente precisa desligar e diminuir a rotação. Então, quanto mais, eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro ele não aprende as coisas de maneira assim. A gente precisa muitas vezes mostrar para o nosso cérebro que é hora de fazer determinada coisa. E, de novo, o externo reflete no interno. Então, se eu quero dormir melhor, e um ambiente restaurador é, passou das 8h30 da noite, das 9 horas, diminui as luzes. Toma um chá, te acalma, para de resolver problemas. Mostra para o teu corpo que é hora de desacelerar, e sendo hora de desacelerar, você vai dormir muito melhor. O teu corpo vai desacelerar, você vai pegar no sono mais rápido e vai ser um sono de mais qualidade. Então, ambientes restauradores é basicamente mostrar para o teu corpo que é hora de descansar. E a gente precisa mostrar para ele de uma maneira ativa, porque senão ele não vai entender. Então eu espero, de fato, que vocês tenham gostado desse vídeo, porque de fato, eu acredito muito que o nosso ambiente está nos tornando pessoas mais burras. A gente não consegue mais ler um texto longo, a gente não consegue mais assistir um filme, a gente não consegue mais conversar com alguém sem ter que pegar o celular e sem ter que scrollar a tela do Instagram. A gente está se tornando pessoas viciadas em dopamina barata, isso é assunto para outro vídeo, mas a gente está, acima de tudo, nos tornando pessoas incapazes de pensar, de raciocinar. E organizando o nosso ambiente, pelo menos nosso ambiente pessoal, eu tenho certeza que isso vai reduzir esses sintomas, reduzir essas consequências de viver em um mundo hiperestimulado. E se esse vídeo fez sentido para vocês, curta. É importante, se inscreva aqui no canal, compartilhe e mande para as pessoas que precisam desacelerar e entender as consequências desse mundo hiperconectado que a gente vive. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.